Fala, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando com o Thiago de Oliveira. Esse canal é para todo micro e médio empresário que busca escalonamento, ajuste, processos, protocolos, saia do caos e não seja o colaborador ou profissional mais bem pago da empresa. E hoje eu tenho um tema aqui bastante polêmico, hein? Um tema muito legal que as pessoas aí vivem todos os dias na pequena, média empresa, principalmente nas grandes empresas. Quanto maior a quantidade de pessoas que você serve, que você trabalha, provavelmente mais desse assunto você deve viver dentro do seu negócio. E o nome desse tema é tretas corporativas, como resolver conflitos no ambiente de trabalho. Eu sei que se você tiver você e mais um, já vai dar treta. Se você tiver você e mais 5, já tem 6 possibilidades a mais de problemas dentro do seu negócio. Imagina uma equipe de 15, de 20, de 30, de 50. É inevitável você não ter problemas dentro da equipe. Eu vou contar aqui muitas coisas legais, eu vou compartilhar 7 anos de trajetória liderando pessoas aqui dentro da nossa empresa, as dificuldades que passamos, as soluções que encontramos e com certeza vai inspirar você. Eu garanto que pelo menos uma das soluções que eu vou apresentar de approaches do dia a dia que tivemos contribuirá com o seu negócio. E eu vou pedir uma coisa em troca para você. Eu vou pedir um like. Deixa aí, aperta o curtir, aperta o seguir o canal e se você tiver membros na sua equipe, você for empresário, dono de negócio, se você lidera pessoas, tem uma equipe abaixo de você, se você é um diretor, um gerente, um coordenador, manda aqui o aviãozinho, manda aí o enviar para a sua equipe e eu tenho certeza que você vai inspirar muita gente, vão dar no mínimo boas risadas, porque esse vai ser um episódio descontraído, não é um episódio pesado, não é um episódio que você vai ficar assim, muito reflexivo, você vai rir e no approach leve nós vamos juntos encontrar algumas soluções. Eu vou trazer para você como resolvemos aqui. E se você é dono de um negócio e se sente às vezes um pouco sozinho, não sabe onde recorrer à ajuda, eu tenho aqui um QR Code, escaneia ele para nós. Esse QR Code vai colocar você dentro de uma comunidade e essa comunidade vai ser liberado conteúdos semanais 100% gratuitos que não são liberados aqui. Ferramentas de trabalho, insights, matérias relacionadas ao empreendedorismo. Com certeza vai ser um local o qual você vai poder consultar informação de qualidade e somar com o seu negócio. Então, deixa eu começar contando uma história, né? O nosso negócio nasceu 7 anos atrás, agora no mês de outubro de 2025, completamos 7 anos de vida. É um negócio grande, hoje com representatividade nacional, com mais de 200 lojas em todos os estados da nação, basicamente estamos presentes em 20 estados da nação. Já passou mais de 100 mil pessoas pela nossa base de clientes. Nós temos 1.000 professores na ponta que trabalham nas nossas unidades todos os dias. Nós formamos aqui mais de 700 empresários que se tornaram especialistas em operar o nosso método, em realmente buscou um know-how aqui e duplicou nas suas cidades. Nós temos diretamente 25 colaboradores aqui dentro da nossa empresa, 20 aqui local na cidade de Vinhedo e 5 na cidade de Itajubá, onde fica a nossa central de distribuição de produtos. Nós temos os fornecedores homologados. Esses fornecedores prestam serviços de comunicação visual, software, serviços que servem aos nossos franqueados, indústria que produz muitas coisas para nós. O ecossistema completo do nosso negócio hoje é de aproximadamente 3.000 pessoas. É gente pra caramba. Então, ao decorrer desses anos, eu fui aprendendo que quanto maior é o seu negócio, quanto mais pessoas você tem, provavelmente mais tretas você terá que resolver. Eu vou começar com uma treta logo do comecinho, né? Esse negócio nasceu com 3 sócios, hoje somos 2, e tínhamos um colaborador, éramos somente ali nós 4, um dos sócios não trabalhava no escritório, então era basicamente 2 sócios e um colaborador, e as coisas aconteciam ali, existiam pequenos conflitos, existiam pequenos embates, mas a coisa fluía. Eventualmente contratou-se a primeira pessoa, a segunda pessoa, a terceira pessoa, num período muito curto, o nosso escritório tinha perto de 10 pessoas. Nesse momento,
começou a ter já alguns tipos de conflito, começou a ter ali alguns tipos de problema entre pessoas, entre departamentos, entre processos que um precisa iniciar, logo após o outro precisa assumir, depois disso outro precisa finalizar. Nós não tínhamos isso com muita clareza. E em algum momento nós tínhamos, acho que quase 18 pessoas, muitos jovens, trabalhando conosco. E todo dia tinha alguém querendo conversar. Todo dia tinha alguém pedindo para falar. Todo dia tinha que fazer alinhamento. Eu fiquei pensando, caramba, há 2 anos atrás, isso lá nos primórdios, né? Nós não tínhamos esses problemas. Por que agora está tendo esses problemas? Aí eu um dia fui assim, antes de dormir, fiz a minha reflexão do dia, fiz a minha oração e me veio assim uma luz na cabeça sobre o que estava acontecendo. Era muito fácil. Nós tínhamos mais pessoas. E quando você tem mais pessoas, quando você tem mais profissionais, quando você tem uma operação um pouco mais complexa, vai ter conflito, vai ter embate, vai ter discussões, vai ter tretas para resolver, porque aonde tem pessoas vai ter problemas, é inevitável. E quando você aceita e faz as pazes com isso, você consegue desenvolver, você consegue crescer, você consegue aprender a lidar com essas situações. Porque você precisa de pessoas para mudar de nível, você precisa de pessoas para fazer as coisas, você precisa de processos claros sendo executados dentro da sua empresa para que você ganhe escala. No começo de um negócio, você normalmente, usando a analogia de um jogo de futebol, você é o goleiro, você é a defesa, você é o centroavante, você é o meio-campo, você é o atacante, você é o técnico e algumas vezes você também é o juiz. Você faz tudo isso dentro da empresa. E tá tudo bem começar assim, porque primeiro cria-se o Velho Oeste para depois trazer o xerife. Ficou o primeiro insight aí. Primeiro vende-se bastante para poder pagar as contas, conseguir estruturar o negócio, para depois você contratar pessoas, para depois você expandir inventório, para depois você crescer. Então, é muito importante que você tenha clareza nisso. Então, não sei qual fase você está agora, talvez você está no momento do caos, da loucura, fazendo tudo. Começou agora, tudo certo. Precisa ser assim? Se você está com pouco capital, se você tem um modelo de negócio que necessita de muita força ainda, de muito trabalho, mas em algum momento você vai ter que contratar, você vai ter que ajustar, você vai ter que trazer pessoas para a sua operação, você vai ter que ter processos e protocolos. Então, esse normalmente são um dos maiores problemas que você vai encontrar. Eu vou citar três aqui, que 100% das tretas, vamos falar 99, né, para não colocar 100%, 99% das tretas corporativas vem por causa desses problemas, vem por causa dessas três situações que eu vou mencionar agora. A primeira é falta de comunicação clara. Eu já vou logo falar de saída. Esse problema é seu, dono do negócio, é você, dono da empresa. Se você não tem um processo claro de comunicação, de conversar com a sua equipe, de esclarecer para todos como as coisas funcionam, vai ter ruído no dia a dia. Então, essa é uma treta corporativa que acontece em muitas empresas de todos os tamanhos. A ausência de uma comunicação clara. E parece que é fácil de resolver, mas não é. Então, você tem que ter intenção em querer se comunicar de uma maneira clara, direta, eficiente, que as pessoas entendam. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um engenheiro que trabalhava dentro do Amazon Web Services, que é a empresa do Jeff Bezos que hospeda centenas e milhares de sites no mundo. Provavelmente esse site aqui que você está me assistindo, seja ele no YouTube ou no Spotify, está hospedado no AWS, que é o Amazon Web Services. E todos os engenheiros lá têm uma aula que eles aprendem a escrever de maneira curta, direta ao ponto, o mais resumida possível, porque esse documento pode chegar na mão do Jeff Bezos. E aí, se chegar na mão do Jeff Bezos, por ser uma pessoa extremamente ocupada dentro da sua organização, ele precisa ler com velocidade o que aquele engenheiro quer passar de informação para alguma mudança estrutural, seja o que for. Então, comunicação clara é algo que grandes empresas investem dinheiro para que os profissionais dominem essa ferramenta de se comunicar de maneira clara, objetiva, direta, para celeridade em processos. Então, essa
é a primeira dica que eu deixo para vocês. Diferenças de personalidade. Dentro da sua empresa vai ter diferença de personalidade. Vai ter homem, vai ter mulher, vai ter gente aí alta, vai ter gente baixa, vai ter gente que trabalhou em 5 empregos, vai ter pessoas que trabalhou em 2 empregos, vai ter pessoas que trabalhou em 7 empregos, vai ter pessoas de mais idade, pessoas de menos idade, vai ter uma variedade enorme na sua empresa. E cada uma dessas pessoas foi forjada de uma forma diferente, vieram de culturas diferentes, dentro dos seus próprios lares, vieram de empresas diferentes, com culturas que não são igual às suas, e elas vão influenciar no seu espaço de trabalho. Essas pessoas vão vir com suas próprias personalidades e forma de fazer as coisas e jeito de lidar com situações. E se você não souber lidar com personalidades diferentes, você também vai ter um choque muito grande na sua empresa do ponto de vista aí em tretas corporativas, em problemas do dia a dia. E por último, pressão por resultados, né? Então, uma empresa que visa resultado, uma empresa que busca fins lucrativos, que bate meta, que paga imposto, que emprega pessoas, ela precisa ser rentável. E para que ela seja rentável, as pessoas precisam performar. E para performar, provavelmente você precisa de um sistema de métrica, chamada de metas e ambições da empresa. E quando se coloca esse tipo de sistema de trabalho, quem não gosta de metas, quem não gosta de métricas, quem não gosta de entregas pontuais, normalmente também reclama. Pessoas com personalidades mais artísticas, pessoas mais criativas, pessoas que vivem a vida de uma maneira mais alternativa, elas normalmente não gostam desse tipo de ambiente. Então você precisa identificar também que essas pressões corporativas por resultado, ela pode gerar conflitos dentro da sua empresa. E tá tudo bem gerar conflitos. É só você saber como lidar e como resolver com isso. E eu vou deixar aqui alguns exemplos de coisas que podem estar gerando um problema dentro da sua empresa. Vamos por algumas aqui bastante básicas. Uso de espaços em comum, por exemplo, sanitários. Você tem ali as regrinhas claras de como usar o sanitário, após o uso, deixe limpo, por favor, jogue o papel no lixo, não descarte papel no vaso dentro do vaso sanitário, deixe o ambiente melhor do que estava ou no mínimo igual após o uso. Parece que não, mas esse tipo de informativo, esse tipo de instrução, ele pode evitar desgastes. Imagina que parte do seu time em suas casas não está acostumado a abaixar a tampa do vaso. Outros estão acostumados a abaixar a tampa do vaso. E aí dá problema. Depois do uso tem que deixar fechado, tem que deixar aberto. Então eu estou dando um exemplo aqui bastante simples, mas que normalmente dá ruído dentro da empresa. Um outro local que dá muito ruído dentro da empresa é a copa. Então a copa onde o pessoal toma café, aonde a galera come um pãozinho, aonde almoça, faz suas refeições, aonde normalmente tem um espaço do café, é outro local de grande problema. Pessoas estão habituadas, algumas pessoas gostam de colocar ali, esquentar a sua comida no micro-ondas, e essas pessoas gostam de lavar a louça depois que almoçam. Outros gostam de esquentar a comida no micro-ondas, no prato ali, e gostam de lavar a vasilha logo de cara, antes de comer, para deixar a pia limpa. Então imagina que você tem hoje 30 pessoas, por volta das 15 horas, se tiver alguma marmita velha lá de alguém, ele já tira uma foto também e comunica, pessoal, tem uma marmita aqui de cor-de-rosa, de tampa azul, que já está na geladeira há 10 dias. Se o dono não vier pegar a sua marmita, nós vamos jogar fora. Então, regrinhas básicas como essa ajuda, contextualiza aí a situação para vocês. Então, deixa para mim aqui, ó, deixa aí no nosso comentário qual dessas situações aconteceu ou ainda continua acontecendo na sua empresa, no seu espaço, esses lances de espaços em comum das pessoas habituadas a ter vivências diferentes da vida e colocam aí esse tipo de coisa dentro da empresa. Esse é um conteúdo leve, eu falei que vai ser um negócio mais divertido aqui, né? E agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre resoluções. Quando eu já dei 2 dicas de resolução, né? Primeiro, ter a comunicação escrita de como o usuário deve lidar naquela situação, naquele ambiente, seja no banheiro ou seja na copa, e um guardião. Essas 2 dicas aí eu tenho certeza que já garantiu o seu like, hein? Já deixa a sua curtida aí,
para que esse vídeo chegue em mais empresários e a gente reduza as tretas corporativas no dia a dia por coisas básicas. Então, essas aí foram as duas instruções que eu trouxe para você até agora. Eu vou trazer um pouco mais. Então, a primeira coisa que eu vou dizer para você aqui sobre comportamento, isso aí que eu falei agora foram procedimentos. Comportamento é respire antes de agir. No momento que você se confrontar a essa situação, ou que entrar duas pessoas bravas na sua sala aqui para reclamar uma da outra, ou uma de cada vez, primeira coisa, respire antes de agir. Você precisa respirar fundo para que você possa absorver melhor aquela informação, para que mande oxigênio para o seu cérebro, para que você pense melhor, para que você possa sair daquela função que você está executando e venha viver um momento o qual aquela pessoa trouxe para você de maneira inusitada, e é muito, muito importante. Então, contar para vocês aqui uma pessoa impulsiva na nossa empresa. Uma vez foi feito um trabalho, a gente tinha um trabalho de impressão de um certificado, e esse trabalho de impressão de certificado, ele, infelizmente, naquele dia quebrou a impressora da empresa e tinha que entregar 20 certificados para 20 pessoas que estavam se formando no método e precisou usar um serviço externo. Então, essa pessoa que fez a parte gráfica, que fez a parte computacional ali, que digitou, ela mandou diretamente para a gráfica, sem passar pela mão da pessoa que revisava. Quando chegou esse material impresso, tinha erros ali e custou ter que imprimir de novo. E a pessoa a qual foi buscar, que deveria ter revisado e não passou por ela, ficou super furiosa e foi apontou o dedo para outro: oh, você errou, você fez esse negócio, deveria ter passado para mim, a gente gastou o dinheiro da empresa e não é assim. E é uma atitude nobre. Ter pessoas que lutam pelo seu negócio, que têm a vontade de sempre levantar a bandeira pelo certo, é uma qualidade. Mas mesmo assim, tem forma de falar, tem forma de comunicar. Definitivamente não foi a melhor naquele momento. E aquela pessoa que estava com a razão de reprimir a outra, porque não revisou o material como deveria e imprimiu erroneamente e foi oneroso para a nossa empresa, ela perdeu a razão, porque ela foi de uma maneira muito agressiva apontar o erro daquela outra pessoa. E aquela outra pessoa se sentiu no direito de fazer uma reclamação formal também. E é uma situação que nós, os gestores da empresa, tivemos que alinhar o tom e a expectativa. O que mandou o documento errado precisou ser reprimido da forma correta, e aquele que lutou pelo certo e foi ali confrontar aquela pessoa também precisou de um alinhamento de expectativa. E ali, a partir daquele momento, uma coisa bastante básica, começou a ter um protocolo chamado tripla checagem. Cada profissional, quando termina o seu trabalho, checa 3 vezes, passa para 2 companheiros, o qual cada um deles também checam 3 vezes, e esse processo de tripla verificação, ele trouxe para nós redução de erros, redução de custos, aumento de detalhamento e capricho na entrega nos trabalhos que nós passamos adiante, seja para uma impressão ou seja para um cliente final, e isso melhorou muito. Mas da onde nasceu isso? De um embate, de uma situação que naquela hora foi conflitosa, e nós conseguimos aí trazer algo legal. Uma outra coisa que ficou para nós nessa situação é pensar antes de falar. Então, com certeza, essa pessoa que foi buscar outra e ficou brava e reclamou e disse que ela fez errado, não compartilhou o documento antes para fazer o processo de dupla checagem, por um momento já existia, depois virou tripla. Ela não pensou antes de falar. Ela foi com 100% da razão e com a força máxima, com o peso da mão ali da justiça em poder resolver aquilo. Então, com certeza, se ela tivesse pensado um pouquinho antes, ela tinha usado um approach diferente. Ela tinha falado de maneira diferente. Ela tinha usado outros exemplos para conseguir passar a mensagem. Isso não acontecer dentro da estrutura corporativa. E isso aí é muito, muito importante. E uma última dica que eu dou para você é: quando tiver quente demais uma situação, se afaste. Conte até 10. Vá buscar uma ajuda de um outro par seu. Fala: oh, tô com essa situação aqui, como é que você resolveria? Ou apenas peça a todos os envolvidos: gente, eu preciso ir no toalete, 2 minutinhos. Esses 2 minutinhos você vai pensar, você vai respirar,
você vai ver como resolver. E quando você voltar, tudo vai estar mais calmo. É igual quando a panela está prestes a ebulir, quando estiver ali no fogo. O que você faz? Você põe a panela do lado e imediatamente o calor reduz, o líquido volta ali para uma situação mais branda e as coisas são mais fáceis de resolver. Isso aí com certeza vai te ajudar muito. E para fechar esse segmento aqui de respire antes de agir, tenha rotinas na sua empresa que a gente chama aqui de role play. É o teatrinho mesmo. Cria problemas artificialmente, cria situações que já aconteceram, reproduza ela dentro da equipe num ambiente controlado de treinamento e peça para que um dê feedback para o outro, para que um auxilie o outro, para que um terceiro de fora analise toda a situação e possa dar uma opinião pautada nos valores da empresa e procedimentos da empresa, como agir naquela situação, como não agir naquela situação. Então, o role play, ele vai ajudar demais nesse tipo de situação, tá bom? Aí depois a gente pode trazer também aqui para você a comunicação assertiva. Como falar do jeito certo? Aí essa aí tem que anotar, hein? Essa anota porque essa é muito importante. Ao falar do jeito certo, você evita um montão de conflito. Ao invés de você, vamos dar um exemplo aqui, um colaborador que sempre atrasa, um profissional que sempre atrasa na parte dos projetos. Tem um projeto para entregar, tem uma data para entregar, esse indivíduo, esse abençoado, ele só entrega atrasado. Em vez de você começar a reunião falando, olha, você sempre entrega atrasado, olha, você sempre pisa na bola com os prazos, olha, você é uma pessoa que é difícil de confiar que você não entrega. Essa é uma comunicação muito violenta, muito agressiva. Apesar de ser uma verdade, esse indivíduo está entregando atrasado. Comece da seguinte maneira: olha, eu percebi que nos últimos 3 projetos você entregou com atraso. E isso não só está prejudicando todo o andamento dos projetos que você está envolvido, como nós perdemos um cliente por prazo, que deveria chegar até ele esse material que estava na sua mão, e por conta de você ter entregado com 3 dias de atraso, nós perdemos o cliente, nós perdemos ali a oportunidade de conquistar esse cliente. Era um cliente que estávamos ali ainda em prospecção. E também perdemos um cliente ativo por aquele outro atraso daquele outro projeto que você entregava. Então, após eu perceber isso, eu notei que nós temos que mudar esse padrão. Ele não funciona como está hoje, e se continuarmos assim, vamos ter que trabalhar em medidas um pouco mais drásticas. Qual que é a sua sugestão para que isso seja mudado? Termina por aí. Então, olha a diferença de que você sempre, como eu percebi que um simples ajuste pode causar um impacto muito grande. Um deles você acusa imediatamente. O outro você percebe e finaliza o alinhamento com as consequências do que pode acontecer e solicitando uma interação dessa pessoa que está junto com você, para que ela venha trazer uma solução, porque dessa maneira você já deixou claro que não dá para seguir. Então percebe que muda um pouco do approach. E sobre isso, você vai desenvolver a mentalidade de parar de buscar o culpado e de sim trabalhar na solução. Nós temos aqui na empresa um protocolo chamado Feedback Marca. Eu acho, não sei se eu já dei esse treinamento aqui, já falei dessa aula, eu acho que ainda não. Fica até um tema para a gente falar no nosso canal. Se você sabe o que é o marca, coloca para mim nos comentários. Eu sei o que é um feedback marca. Se você não sabe, fala, eu não sei o que é um feedback marca. É marca mesmo, de M-A-R-C-A. Então, coloca para nós aí se você conhece ou desconhece do feedback marca. Mas ao término de um feedback marca, tem um processo resolutivo chamado 90-10. É uma premissa que parte que todos os problemas que vivemos corresponde apenas a 10% de toda uma equação. E 90% desse problema, 90% dessa equação pode ser a solução. Então, o problema corresponde a 10 e 90% corresponde à solução. E essa é uma forma de você não ficar focando no problema, e sim discutir a solução. Porque quando você coloca 9 vezes mais de potência e energia e vibração e foco em solução,
o problema fica pequeno demais e você consegue chegar mais longe. Então, essa é uma das coisas que a gente usa bastante aqui. E, e ficar brigando com as pessoas dentro da empresa. Quem foi que derramou o café? Quem deixou o papel acabar? Quem deixou a marmita suja aqui dentro da geladeira? Quem foi que fez xixi fora do vaso sanitário? Essas coisas vão continuar acontecendo se você não trabalhar na origem, que a origem é as novas soluções. Novas soluções para não fazer xixi fora do vaso sanitário. É engraçado, mas se você discutir isso dentro da empresa, eu prometo para você, isso para de acontecer. As novas soluções para não ter a geladeira cheirando a estragado. Pode ter certeza. Se você ensinar isso e passar isso para o time, para de ter esse tipo de problema que ele não é grave, mas se você não resolver de maneira intencional, ele vai continuar acontecendo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer neste caso, é, de focar na solução e não no problema, é identificar o problema ou os problemas. Então, liste realmente aí agora. Pega agora esse papel e caneta que você está escrevendo e liste quais são os problemas do dia a dia na sua operação. E, pessoal, não é sobre fluxo de caixa, não é sobre alinhamento do DRE, conciliação financeira, não. É probleminha operacional do dia a dia, é ruído. É o que a galera aí normalmente passa e vocês vivem juntos. Quando você identificar esses problemas todos, você convide essas pessoas que em algum momento já esteve envolvida nesses problemas, numa conversa one-on-one, numa avaliação de desempenho, e as ouça. Ouça elas por que que aquilo aconteceu. Por que que ela deixou a marmita lá estragada na geladeira? Imagina, de repente você tem um colaborador que num bate-papo como esse, um profissional, que fale assim para você: Thiago, eu quero te pedir perdão que eu deixei a marmita suja lá dentro da nossa geladeira. Realmente foi ruim para todo mundo ali, mas eu ando um pouco esquecido, porque recentemente eu soube que meus pais foram diagnosticados com câncer e minha cabeça está sendo consumida por isso, mas me perdoe, eu vou trabalhar para isso não acontecer mais. Talvez você descubra algo grandioso, que a pessoa está passando por uma dificuldade enorme através de um bate-papo como esse. Você ouvir o outro lado, ouvir por quê, praticar empatia sobre essa pessoa é super importante, né? E aí, depois que você escutar, você primeiro identificou o problema, chamou essas pessoas individualmente para falar sobre, as escutou, praticou empatia, e por último, vocês vão trabalhar na solução, que é essa regrinha 90-10 aí. O problema corresponde apenas a 10% da equação e 90% das soluções que vocês vão criar. Então, além de você ganhar a pessoa, ganhar o profissional, ganhar a confiança, melhorar o relacionamento de vocês, você vai ter ainda uma melhoria no relacionamento, né? Porque você teve uma oportunidade de escutar. Só foi um exemplo bem dramático, mas talvez isso possa estar acontecendo na sua operação. Vou deixar aqui uma dica de ouro, hein? Talvez você tenha um colaborador, um profissional que foi muito fora da média, entregava muito resultado, performava demais. De repente ele começou a performar menos, de repente ele começou a ficar desanimado, de repente o número dele caiu assim drasticamente. Pode ser que ele está desanimado com a empresa, pode ser que ele esteja buscando outras oportunidades, mas pode ser que ele esteja passando por um grande problema pessoal. Alguém doente na família, ele mesmo doente, foi diagnosticado com algum problema grave, e você não tem uma chance de saber disso se você não perguntar se está tudo bem, o que é que está acontecendo, e trazer ele para uma conversa franca, de coração aberto, olho no olho. Então essa é uma grande oportunidade sua de se aproximar dessas pessoas, né? Então, de maneira aqui bastante descontraída, para que a gente finalize esse bate-papo de hoje, essas tretas vão continuar acontecendo. No momento que você traz um membro novo no time, e você não deixar ele a par dessas coisas, e todos os outros 50 estiverem alinhados, vai o mesmo problema acontecer de novo. E a minha situação aqui, a minha solução e a minha dica para você é: respira, relaxa, leva essas coisas com um pouco mais de bom humor, crie protocolos, crie um sistema de recompensa quando dá certo, crie um sistema de violação e de castigo, né? Não um castigo ali pejorativo, mas talvez o time ganharia um café da manhã
e aí se alguém ficar violando ali 3 violações daquelas regras básicas, todo mundo perdeu aquele benefício ali, ou perdeu aquela situação porque não estão conseguindo jogar muito bem no coletivo. Respire fundo quando as coisas ficarem um pouco quentes demais, peça uns 5 minutinhos, dá uma licencinha, vai no banheiro, volta, converse em desarmar a bomba. Trabalhe em desarmar uma explosão dentro desse negócio. Não seja a pessoa a qual participa em colocar mais combustível dentro dessa fogueira, porque isso definitivamente não vai ajudar você. E se esse conteúdo fez sentido para você aqui, eu vou deixar uma frase fortíssima, hein? No final das contas, resolver conflitos é menos sobre vencer a discussão e mais sobre manter respeito e a sanidade no escritório. Essa é uma realidade. O momento qual você entende isso, que não é sobre quem vai ganhar a discussão, e sim entender o que está acontecendo, trabalhar numa solução e manter sanidade para todos, o clima vai ficar muito mais leve. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esquece de curtir, de seguir o canal, compartilhar com um amigo empresário, faça parte da nossa comunidade, escaneie o QR Code aqui, e todas as segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7 da manhã, material novo no YouTube, e às terças e às sextas no Spotify, conteúdo de áudio para você que vai ao trabalho, vai no fretado, para você que me deixa viajar junto com você dentro do carro. Muitíssimo obrigado, tamo junto e até o próximo conteúdo. Valeu!